A Justiça do Trabalho no Brasil é vista como uma aliada pelos trabalhadores e por setores majoritários da sociedade. Da mesma forma, o direito do trabalho tem sido considerado uma legislação avançada, essencial ao Estado democrático de direito. No entanto, esse arcabouço jurídico, que tem como principal peça a consolidação das leis do trabalho, está sob ataque, assim como a própria Justiça do Trabalho, acusada, entre outros pontos, de proteger indevidamente os direitos dos trabalhadores. Esses ataques têm origem conhecida, setores do capital da iniciativa privada nacional. Os ataques à justiça e ao direito do trabalho têm o respaldo de segmentos da grande mídia brasileira, mas a partir de 14 de setembro de 2016, o Supremo Tribunal Federal, STF, passou a assumir o papel de fazer ele próprio uma reforma trabalhista. Para alguns juristas, trata-se, na verdade, de uma reforma constitucional baseada na desregulamentação e extinção de direitos. Por sua vez, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, TST, Ives Gandra Filho, é apontado como um dos grandes atores dessa reforma. Ives Gandra critica a atuação dos juízes do trabalho. Em editoriais de periódicos como o Estado de São Paulo, o Estadão, juízes e juízas estão sendo acusados de nada saberem sobre direito do trabalho. Há uma ideologia dominante que sustenta haver evidente desajuste no modo como o Estado lida com as relações do trabalho. O Estado, através da Justiça do Trabalho, é apontado por setores do empresariado nacional como um grave entrave ao desenvolvimento econômico e social do país. Já a CLT tem sido acusada de engessar as relações de trabalho e deixar pouca margem de manobra até mesmo para os acordos coletivos. O Estado é intervencionista? Esse é o argumento dos que defendem a desregulamentação e a desarticulação da Justiça do Trabalho. Representantes do capital querem o que chamam de flexibilização do trabalho e dizem que a CLT atravanca o desenvolvimento dos negócios, os investimentos na produção, o aumento da produtividade e a geração de empregos. Argumenta-se que se existem muitas ações na Justiça do Trabalho, isso se dá porque a legislação instiga um conflito, gerando um desestímulo às contratações pelas empresas. Mas como a Justiça do Trabalho encara essa ofensiva no sentido de reformar as relações e o direito trabalhista? É com o objetivo de discutir essa problemática que o programa Interpretação de hoje começa agora. Boa tarde aos nossos amigos telespectadores da TV Antares e ouvintes da Rádio Antares AM 800. O programa Interpretação é retransmitido pela Rádio Antares sempre às quintas-feiras, a partir de 1h30 da tarde. O desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, TRT, da 22ª Região, no Piauí, Francisco Meton Marques de Lima, é o nosso convidado de hoje. Boa tarde, desembargador. Boa tarde. Desembargador, qual a sua posição em relação a esse debate que se dá hoje de forma intensa no Brasil, de um lado, pregando uma flexibilização das relações de trabalho, dos direitos trabalhistas, que é apontado como uma forma de redução desses direitos ou eliminação desses direitos, e de outro, uma contestação em relação à importância, ao papel da Justiça do Trabalho no Brasil. Como é que que momentos são esses que estamos vivendo em relação à Justiça do Trabalho e às relações de trabalho no Brasil? Eu vejo com muita preocupação, porque me parece que o mundo todo está dando uma guinada à direita. Fala-se de um movimento pendular da sociedade que avança e recua. Avança e recua. E, nesse movimento, me parece que os direitos sociais estão em recuo. O pêndulo está caindo. O direito do trabalho se inclui
entre os direitos de segunda geração. Por que o ataque ao direito do trabalho e à justiça do trabalho? É porque a árvore dos direitos sociais, digamos que assim na Constituição, a árvore, é o título 7º, que engloba direitos da família, previdência, assistência social, meio ambiente, comunicação, educação. É a grande árvore social, tem como caule o direito do trabalho. O trabalho. Então, diz lá no artigo 193, o direito social tem que por base o primado do trabalho e por fim a justiça social e o bem-estar. Então, para você minar os direitos sociais, tem que minar primeiro o caule, que é o trabalho. Você percebeu a maldade que se está tentando perpetrar aos direitos sociais? Direito social é um direito que a gente chama de segunda geração ou segunda dimensão, que na Revolução Francesa proclamaram os 3 princípios: liberdade, igualdade, fraternidade. Então, a liberdade foram os direitos que a gente chama de primeira geração, que os homens defenderam perante as cortes, as cortes arbitrárias da Europa, a liberdade. Liberdade do cidadão de falar, de se expressar, de fazer comércio, de se mudar, de ter o partido político que quisesse, liberdade de organizar sindicatos. Então, essa liberdade foi conquistada. Hoje nós temos bastante liberdades. Sim. Aí o passo seguinte seria a igualdade. Então, o direito de segunda geração é a igualdade. Ou seja, se a gente não chega a uma igualdade, porque isso é impossível, mas diminui as desigualdades, mediante assistência aos que são mais fracos e hipossuficientes economicamente, aos que têm problema de saúde, aos que têm problema de idade, né? Então, tem o direito de segunda geração que os ampara. Sim. Desembargador, portanto, há uma onda de conservadorismo mundial, pelo que se apresenta por aí, e o Brasil está incluído nela, que ameaça, então, os direitos dos trabalhadores e, em consequência, também, e nesse contexto, a própria justiça do trabalho. Perfeito. Direitos dos trabalhadores ativos, os que vão entrar no mercado e os que saíram, são os aposentados. Que aí seria a reforma da Previdência. Reforma da Esses direitos Previdência. estariam ameaçados por essa reforma da Previdência. E por que a Previdência? Justiça do Trabalho? É porque é o órgão judicial que aplica, que faz valer esses direitos sociais. Por então, isso esses ataques, na sua avaliação? É uma coisa articulada, é o retorno ao Estado liberal. O Estado liberal é contra o Estado social, né? Sim. No Estado liberal, é o Estado mínimo. O setor privado é que cuida de tudo, e o Estado é só para cuidar da segurança, das relações internacionais e do governo. E eu até brinco assim. Da própria máquina. E eu brinco assim, nós não temos um Estado mínimo, sequer como é que queremos acabar o mínimo que temos? Não temos nem o Estado mínimo, porque nós não temos saúde, educação, transporte, segurança. Nós não temos esses 4 elementos. Nós não temos o Estado mínimo que dirá o necessário, né? Funcionando que presta, não temos. Eu tenho que ter um plano de saúde, eu tenho que ter seguros contra roubo na minha casa, seguro do carro, alarme no carro, e ainda andar na roleta russa, sei lá, qualquer hora acontece uma coisa. Não tem segurança. Não tem a saúde pública, não presta. Se você não tiver um plano de saúde mais ou menos, você morre lá na maca, nos corredores, né? Não tem transporte que preste, tem que ter um carro. Nem que você não possa possuir o carro, ter onde estacione, mas você tem que ter um carro. E aí a perseguição de tanta multa, de tanto guarda, de tanta coisa. E você vai andar de quê? Voando não pode, você não tem asa, né? Não tem transporte público. Como você vai esperar um ônibus aqui nessa avenida aqui de Paletó e Gravata? Como é que eu vou esperar um ônibus aí? O transporte público é de péssima qualidade. Não passa um ônibus aí, segundo não passa, e pode passar uma pessoa e me levar assaltada antes que passe o transporte, né? Então, não temos o transporte público e não temos a educação, não temos a educação pública. Veja, nas 100 melhores escolas que o MEC avalia todo ano, não tem uma escola pública. Aparecem umas 2 ou 3 federais, mas estadual, não tem nenhumazinha para fazer um chá. É verdade. Desembargador, nós vamos para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouco, dando continuidade a essa nossa conversa. Até daqui a pouco.
Voltamos com o segundo bloco do programa Interpretação, entrevistando o desembargador Francisco Meton Marques, do Tribunal Regional do Trabalho. A conversa agora é sobre a Justiça do Trabalho e sobre as relações trabalhistas no Brasil de hoje. Desembargador, quais as suas perspectivas em relação a esses movimentos, a essa reforma trabalhista que está sendo aí apresentada pelo governo federal, exatamente no sentido de flexibilizar, de reduzir, enfim, ou colocar em risco esses direitos trabalhistas, e também em relação ao futuro da Justiça do Trabalho? Quais as perspectivas? Os trabalhadores realmente têm que se preocupar com o que está para acontecer? Tem. Eu não tenho dúvida que precisa reforma. Atualizações pontuais, melhorias. Também não tenho dúvida que vai acontecer uma reforma que não atende a interesse dos trabalhadores. Dizer, vamos fazer uma reforma para gerar mais emprego. Não gera emprego. Quem precisa de empregado, contrata de todo jeito. Quem não precisa, também não contrata só porque está barato. Né? Na verdade, esse argumento de que é preciso fazer uma reforma trabalhista para estimular a geração de empregos, para colocar a economia para se desenvolver, o senhor acha que isso não é uma... Não. Lei não gera emprego. Nem lei tira emprego. Quem precisa, contrata. Quem não precisa, não contrata a qualquer preço. Né? E o que vai acontecer, que está acontecendo, é isso que eu disse, um desmonte dos direitos sociais. Agora, eu não acredito que o Brasil mesmo, depois de tanta conquista, depois de tanta conquista, uma história tão longa, depois de 500 anos, 520 anos de descobrimento, só temos 28 de democracia, só 28 anos de democracia. Agora que o direito do Brasil começou a progredir, mas já tem uma história, tem uma luta, eu não acredito que haja um retrocesso tão grande. Acredito que haja um retrocesso, um recuo, uma parada no avanço, mas um retrocesso significativo eu não acredito que a sociedade brasileira deixe acontecer. O trabalhador brasileiro... Você acredita que o trabalhador brasileiro, através de suas entidades, aí, dos movimentos sociais, de alguma forma deve reequilibrar esse jogo? Eu acho que até agora as coisas vêm acontecendo porque vem havendo um discurso que está levando muita gente na conversa e está conseguindo certo apoio popular. Mas na hora que cair a ficha que o movimento é antissocial mesmo, que vai prejudicar os trabalhadores, não tenho dúvida que ninguém segura este país. Essa nação é muito forte mesmo. Não é essa meia dúzia de empresários que está lá no Congresso que vai mandar, não. Esses corruptos que foram para a cadeia, e outro bocado que está lá tentando a reforma vai para a cadeia também, sabe? O povo brasileiro não vai suportar isso. De esse povo sem moral política, econômica, moral de maneira alguma, querer fazer uma reforma para dizer que vai colocar moral no país. Né? Eu acho que precisa de alguma reforma. Usando o pretexto da moralização, uma reforma vai acontecer para pior, mas eu não acho que vai ser tão grave como se pensa, porque eu acho que o povo brasileiro não vai deixar. Tá? Em relação a alguns direitos, desembargador, por exemplo, que é o que o movimento sindical, as centrais sindicais mais advertem em relação ao fim do 13º salário, ao aumento da jornada de trabalho, essa questão aí da terceirização das atividades fim, né, do negociado prevalece sobre o que foi legislado. Todas essas modificações aí que estão sendo ventiladas neste momento, o senhor acha que isso vai passar, que isso se efetiva? Eu acho que vai passar a flexibilização da terceirização, não do tamanho que se propôs. Né, inclusive como uma atividade fim, para as atividades fim? Eu acho que vai ampliar em relação ao que já existe. Ao que já existe. Mas não vai liberar como está proposto lá, já aprovado pela Câmara. Eu tenho certeza que o Senado vai dar um trato de maturidade nesse projeto. Você não pode virar assim de um lado para o outro. Pode haver uma ligeira inclinação, mas não uma emborcada de direitos. Né? Sim. Acho que vai haver uma ligeira inclinação. O Senado deverá ter, que é a sua função,
por maturidade na discussão da Câmara. A Câmara geralmente é jovem, é precipitada. O Senado é onde a Câmara mais madura e que mais ouve os apelos dos estados, né? Então, a gente tem certeza que o Senado vai dar esse trato para que esse projeto não seja aprovado nos termos que a Câmara propôs. E, em relação ao negociado pelo legislado, também isso vai ser aprovado. A gente tem dúvida, porque o próprio Supremo já começou a fazer essa reforma. Sim. A Constituição já reconhece isso, diz que é assegurado ao trabalhador reconhecimento das negociações coletivas. Mas o que a gente vai dizer, que a Justiça do Trabalho vai continuar dizendo, é que o reconhecimento das negociações positivas. Não pode haver negociação para piorar os direitos, né? Ok. Desembargador, nós vamos para mais um intervalo e voltamos com o terceiro e último bloco do programa Interpretação, em instantes. Nós voltamos com o terceiro e último bloco do programa Interpretação, entrevistando o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, Francisco Meton Marques, sobre as mudanças relacionadas ao universo do trabalho no Brasil, as mudanças que nós podemos esperar daqui para frente. Desembargador, então, o senhor acredita que algumas mudanças deverão acontecer, mudanças desfavoráveis, porém, pelo que o senhor falou, a Justiça do Trabalho deve corrigir, de certa forma, eventuais distorções em desfavor dos trabalhadores. Com certeza. É nesse sentido a sua colocação? Nesse sentido, Por exemplo, o negociado sobre o vai legislado. prevalecer. Mas o negociado que se diz é o negociado que representa progresso. Sim. Aquele negociado que infringe a lei, que é o direito mínimo, não pode prevalecer. É o negociado mais favorável, né? Não o negociado menos favorável. Outra coisa que também a gente tem certeza que não vai acabar, 13º, férias, fundo de garantia. Até porque o fundo de garantia, o governo não abre mão dele. Você sabe quanto é o fundo de garantia desse país? 350 bilhões de reais. É o que segura todo o setor da construção civil, financia a construção civil. Esse dinheiro é dos trabalhadores. E a Justiça do Trabalho é um aparelho muito forte nesse processo. Desses 300 e tantos bilhões, 100 bilhões aproximadamente vão dos depósitos judiciais. Ou seja, a Justiça do Trabalho alimentando o fundo que mantém o equilíbrio econômico do país. O equilíbrio de emprego, né? Diretamente, fora as outras funções. Essa aí é uma delas, a mais direta. Diretamente na economia. Porque o direito do trabalho é um direito econômico. Consequentemente, a Justiça do Trabalho atua na fatia econômica. Sim. Daí ser o foco dessas especulações do setor econômico do país. Desembargador, o senhor acredita que é necessário, então, por parte da sociedade, resistir a eventuais reformas que sejam um verdadeiro retrocesso na promoção dos direitos, dos direitos dos trabalhadores, e, portanto, na promoção dos direitos humanos? Com certeza. Olha, o Brasil está... O senhor acredita que a Justiça do Trabalho, os agentes da Justiça do Trabalho, os juízes, desembargadores da Justiça, têm essa inclinação nesse sentido, no sentido de resistir a eventuais mudanças que sejam prejudiciais à sociedade? A Justiça vai aplicar, como se diz, a lei, né? A lei que estiver em vigor. Cabe às entidades sindicais e à sociedade fazer o contrapeso para que essas leis não venham remover os direitos. É aí que é o posicionamento. A Justiça do Trabalho vai ser o local do debate, onde vai haver resistência dos trabalhadores contra muitas reformas. Mas a Justiça vai atuar no limite de suas competências, né? De aplicar a lei, claramente interpretando, logicamente interpretando. Mas o limite dela é a lei, né? Cabe às entidades fazerem os movimentos, fazer o contrapeso, travar a dialética para que a reforma não aconteça de modo tão prejudicial. Que vai ser prejudicial, mas que não seja tanto. Vamos aguardar. Desembargador, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo terminou, mas vamos esperar aí que momentos futuros venham em benefício da sociedade, dos trabalhadores, e que haja uma resistência por parte da sociedade em relação a mudanças que signifiquem retrocesso ou redução desses direitos trabalhistas.
Muito bem, estou às suas ordens. Tá ok, muito obrigado. E o nosso programa Interpretação desta tarde vai ficando por aqui. Até a próxima semana, sempre debatendo os assuntos mais importantes da sociedade aqui no Interpretação. Até lá.